Dia 28. Jesus Cristo, homem e Deus. A encarnação de Jesus Cristo no ventre de Maria Santíssima constitui um mistério supremo que a simples razão não é capaz de compreender. Somente pela fé o homem pode vir a entender o que o Eterno Pai operou pelo Espírito Santo no ventre puríssimo da Santíssima Virgem, quando formou para seu Filho eterno uma humanidade. Por conseguinte, o mundo, envolto em trevas, necessitava de um Salvador, pois era incapaz de salvar-se a si mesmo. Ao longo dos séculos, Deus mesmo se incumbiu de preparar o tempo propício em que enviaria ao mundo seu Filho dileto, a fim de que oferecesse pelos homens um sacrifício que fosse capaz de apagar sua pena eterna. Desse modo, a humanidade estava completamente separada de Deus, mas, no ventre da Virgem Maria, se deu o matrimônio perfeito entre Deus e a humanidade. Ao perguntar como se operaria a encarnação do Verbo em seu ventre, visto que era uma virgem, o anjo responde a Maria: "O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado Filho de Deus." Lucas 1,35. Verdadeiramente, Deus operou um milagre no ventre de Maria, um milagre inesperado. Durante toda a vida oculta de Cristo em Nazaré, a sua divindade passou despercebida aos olhos de todos, sendo adorada somente nos corações de Maria e José. Mas, ao iniciar sua pregação, quis dar a conhecer a todos os homens qual era a sua origem. Teve a graça de confessá-la o apóstolo Pedro: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Mateus 16:16. A partir desse momento, Jesus passou a comunicar qual era a sua missão entre os homens, demonstrando que ofereceria um sacrifício que fosse capaz de reparar os pecados da humanidade e lhes abrir novamente as portas do céu. De fato, Deus amou tanto o mundo que entregou seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Somente Cristo poderia imolar-se na cruz pela salvação dos homens, porque ele é muito mais do que um profeta, mais do que um semideus, muito mais do que qualquer sábio. Jesus é Deus eterno feito homem. Jesus Cristo é, antes de tudo, uma pessoa divina que habitava em luz inacessível. Diz São João: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória que ele tem junto do Pai, como Filho único." João, capítulo 1, versículos 1-3 e 14. Ao fazer-se homem, Jesus recebe uma nova natureza, a humana, pois no céu ele era puro espírito, mas, ao encarnar-se, Deus forma no ventre de Maria um corpo e uma alma para ele. Assim, é preciso confessar com a Igreja que Jesus é inseparavelmente verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele é verdadeiramente o Filho de Deus que se fez homem, nosso irmão, e isto sem deixar de ser Deus, nosso Senhor. A melhor maneira de entender esse mistério tão sublime é fazendo duas perguntas a respeito de Jesus. Primeiro, o que é Jesus? E segundo, quem é Jesus? Quando se faz a pergunta, o que é Jesus, busca-se saber qual é a natureza de Cristo. Portanto, para essa pergunta, deve-se responder que Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Jesus possui duas naturezas, a humana e a divina. Mas, quando se faz a segunda pergunta, quem é Jesus? Então, busca-se saber sobre a sua pessoa, e para essa pergunta se responderá que Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo eterno, portanto,
Deus? Essas duas perguntas ajudam a esclarecer o mistério que a Igreja chama de união hipostática, que se trata da união das duas naturezas de Cristo sob sua única pessoa divina, de tal modo que se deve confessar que Jesus Cristo é uma pessoa divina com duas naturezas, a divina e a humana. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. As duas naturezas de Cristo estão unidas, mas não fundidas, de maneira a se tornarem uma confusão e mescla sem sentido, como também estão distintas, mas não separadas. Assim professa a fé da Igreja, a qual todos os fiéis devem aderir, que há um só e mesmo Cristo, Senhor, Filho único, que devemos reconhecer em duas naturezas, sem confusão, sem mudanças, sem divisão, sem separação. A diferença das naturezas não é abolida pela sua união. Antes, as propriedades de cada uma são salvaguardadas e reunidas numa só pessoa e numa só hipóstase. Portanto, com isso, admite-se que Jesus, sendo Deus, quis também tornar-se humano e milagrosamente conseguiu fazer com que a sua divindade assumisse a natureza humana, sem, contudo, suprimi-la, dada a grandeza de sua natureza divina. Em Cristo estão harmonicamente as duas naturezas em uma única pessoa divina. Jesus Cristo quis experimentar em sua própria carne puríssima todas as realidades humanas. Se fez homem para amar os homens com um coração verdadeiramente humano, que palpitasse por eles em todas as suas ações e pensamentos. O Filho de Deus trabalhou com mãos humanas, pensou com uma inteligência humana, agiu com uma vontade humana, amou com um coração humano. Nascido da Virgem Maria, tornou-se verdadeiramente um de nós, semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Não obstante Cristo seja verdadeiramente um ser humano, é necessário reiterar que sua pessoa é divina e não humana. Portanto, a humanidade de Cristo não tem outro sujeito, senão a pessoa divina do Filho de Deus, que a assumiu e a fez sua desde sua concepção. Nosso Senhor não são duas pessoas com duas naturezas. Ele é um da Trindade, a segunda pessoa, que assumiu a condição humana. Por isso, em sua alma como em seu corpo, Cristo exprime humanamente os modos divinos de agir da Trindade. Todas as suas características divinas são reveladas em sua própria maneira de se expressar no mundo. Crer em todas essas verdades é entrar em comunhão com o mistério tão admirável de Cristo, que se fez homem para tornar os homens participantes de sua própria natureza divina. Esse é o ensinamento de São João. O Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. 1 João, capítulo 4, versículos 14 e 15. Se o homem não confessa a divindade de Cristo, então o mesmo Cristo não poderá fazer nada por ele, porque um mero homem não seria capaz de apagar os pecados com que a humanidade ultrajou o coração de Deus. Somente pela fé é possível reconhecer Jesus como Deus e homem. Nós anunciamos Cristo crucificado, que para os judeus é escândalo, para os gentios é loucura, mas para aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos, é Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 23 e 24. Quem não tem essa fé, que a peça insistentemente ao Senhor, que lhe concederá. Para refletir, nosso Senhor Jesus Cristo é Deus que se fez homem. Ele escolheu nossa pequenez para ficar próximo de nós e nos ensinar o caminho do amor. Você tem vivido em intimidade com Jesus? Nossa Senhora gerou Jesus em seu ventre e nos deu o maior presente que poderíamos ganhar. Ela o amou e se dedicou inteiramente a ele. O que você tem feito para demonstrar o seu amor a Jesus, que se fez homem pela sua salvação? Afetos e resoluções.
Santíssima Virgem Maria, em vosso ventre oferecestes morada para o próprio Deus. Vossa relação com ele supera infinitamente a de todos os homens, pois ela é de ordem hipostática. A carne e o sangue de Jesus foram recebidos de vossa humanidade. Dai-me participar espiritualmente desse mistério. Forma-me em vosso ventre puríssimo, para que eu possa receber de vós todas as riquezas da graça que estão escondidas em Cristo. Amém. Propósito: Jesus é um ser humano, mas é ao mesmo tempo uma pessoa divina. É o nosso Deus. Nossa Senhora sabia perfeitamente disso, e todas as vezes que ela cuidava de Nosso Senhor, sabia que em seus braços estava o Deus que a criou. Quando Nossa Senhora amamentava Jesus, o colocava para dormir, lhe dava banho, o acariciava, ela tinha plena consciência de que ali não estava um simples ser humano, mas o próprio Deus. Ela te convida agora a adorar Jesus e a amá-lo de todo o coração, pensando no quanto a sua humanidade nos torna próximos dele. Sempre que você comungar, lembre-se de que você está recebendo o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, ou seja, a sua humanidade e a sua divindade. Ladainha do Espírito Santo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da verdade, tende piedade de nós. Espírito da sabedoria, tende piedade de nós. Espírito da inteligência, tende piedade de nós. Espírito da fortaleza, tende piedade de nós. Espírito da piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, tende piedade de nós. Espírito da ciência, tende piedade de nós. Espírito do santo temor, tende piedade de nós. Espírito da caridade, tende piedade de nós. Espírito da alegria, tende piedade de nós. Espírito da paz, tende piedade de nós. Espírito das virtudes, tende piedade de nós. Espírito de toda graça, tende piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador das nossas almas, tende piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tende piedade de nós. Doçura dos que começam a vos servir, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Luz dos patriarcas, tende piedade de nós. Inspiração dos profetas, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos mártires, tende piedade de nós. Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Pureza das virgens, tende piedade de nós. Unção de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo o pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda a presunção e desesperação, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor. De toda negligência e torpor do espírito, livrai-nos, Senhor. De toda a impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo o mau espírito, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor.
Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor. Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos, Senhor. Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor. Ainda que pecadores, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que nos perdoeis, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da Igreja, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis inspirar-nos sinceros afetos de misericórdia e de caridade, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis criar em nós um espírito novo e um coração puro, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos verdadeira paz e tranquilidade no coração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis fazer-nos dignos e fortes para suportar as perseguições pela justiça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis confirmar-nos em vossa graça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis receber-nos no número dos vossos eleitos, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis ouvir-nos, nós vos rogamos, ouvi-nos. Espírito de Deus, nós vos rogamos, ouvi-nos. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, envia-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Consolador, atendei-nos. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que, no mesmo Espírito, conheçamos o que é reto e gozemos sempre as suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maris Estela, Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus, ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos, e dai-nos todo o bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem, por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos, puros, guardai-nos contra o mal. Ó dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia, ao vosso lado, possamos ver Jesus. Louvor a Deus, o Pai, e ao Filho, sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oração de Santo Agostinho. Vós sois, ó Jesus Cristo, meu Deus misericordioso, meu Rei infinitamente grande. Sois o meu bom pastor, o meu único mestre, o meu auxílio cheio de bondade, o meu bem-amado de uma beleza maravilhosa, o meu pão vivo, o meu sacerdote eterno, o meu guia para a pátria, a minha verdadeira luz, a minha santa doçura, o meu reto caminho, sapiência minha preclara, a minha pura simplicidade, a minha paz e concórdia. Sois, enfim, toda a minha salvaguarda, a minha herança preciosa, a minha eterna salvação. Ó Jesus Cristo, amável Senhor, por que em toda a minha vida não amei? Por que não desejei outra coisa senão vós? Onde estava eu quando não pensava em vós? Ah, que pelo menos a partir deste momento o meu coração só deseje a vós, e por vós se abrase, Senhor Jesus. Desejos da minha alma, correi, que já bastante tardastes. Apressai-vos para o fim a que aspirais. Procurai em verdade aquele que procurais. Ó Jesus, anátema seja quem não vos ama. Aquele que não vos ama, seja repleto de amarguras. Ó doce Jesus,
Sede o amor, as delícias, a admiração de todo o coração dignamente consagrado à vossa glória. Deus do meu coração e minha partilha, Jesus Cristo, que em vós o meu coração desfaleça, e sede vós a minha vida. Acenda-se na minha alma a brasa ardente do vosso amor, e se converta no incêndio todo divino, a arder para sempre no altar do meu coração. Que inflame o íntimo do meu ser, e abrase o âmago da minha alma, para que no dia da minha morte eu apareça diante de vós, inteiramente consumido em vosso amor. Amém. Ladainha do Santíssimo Nome de Jesus. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus, tende piedade de nós. Jesus, Filho de Deus vivo, tende piedade de nós. Jesus, esplendor do Pai, tende piedade de nós. Jesus, pureza da luz eterna, tende piedade de nós. Jesus, Rei da glória, tende piedade de nós. Jesus, Sol da justiça, tende piedade de nós. Jesus, Filho da Virgem Maria, tende piedade de nós. Jesus amável, tende piedade de nós. Jesus admirável, tende piedade de nós. Jesus, Deus forte, tende piedade de nós. Jesus, Pai do futuro século, tende piedade de nós. Jesus, Anjo do grande conselho, tende piedade de nós. Jesus poderosíssimo, tende piedade de nós. Jesus pacientíssimo, tende piedade de nós. Jesus obedientíssimo, tende piedade de nós. Jesus brando e humilde de coração, tende piedade de nós. Jesus, amante da castidade, tende piedade de nós. Jesus, amador nosso, tende piedade de nós. Jesus, Deus da paz, tende piedade de nós. Jesus, autor da vida, tende piedade de nós. Jesus, exemplar das virtudes, tende piedade de nós. Jesus, zelador das almas, tende piedade de nós. Jesus, nosso Deus, tende piedade de nós. Jesus, nosso refúgio, tende piedade de nós. Jesus, Pai dos pobres, tende piedade de nós. Jesus, tesouro dos fiéis, tende piedade de nós. Jesus, bom pastor, tende piedade de nós. Jesus, luz verdadeira, tende piedade de nós. Jesus, sabedoria eterna, tende piedade de nós. Jesus, bondade infinita, tende piedade de nós. Jesus, nosso caminho e nossa vida, tende piedade de nós. Jesus, alegria dos anjos, tende piedade de nós. Jesus, Rei dos patriarcas, tende piedade de nós. Jesus, Mestre dos apóstolos, tende piedade de nós. Jesus, Doutor dos evangelistas, tende piedade de nós. Jesus, Fortaleza dos mártires, tende piedade de nós. Jesus, Luz dos confessores, tende piedade de nós. Jesus, Pureza das virgens, tende piedade de nós. Jesus, Coroa de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Jesus. Sede-nos propício, ouvi-nos, Jesus. De todo o mal, livrai-nos, Jesus. De todo o pecado, livrai-nos, Jesus. De vossa ira, livrai-nos, Jesus. Das ciladas do demônio, livrai-nos, Jesus. Do espírito da impureza, livrai-nos, Jesus. Da morte eterna, livrai-nos, Jesus. Do desprezo das vossas inspirações, livrai-nos, Jesus. Pelo mistério da vossa santa encarnação, livrai-nos, Jesus. Pela vossa natividade, livrai-nos, Jesus. Pela vossa infância, livrai-nos, Jesus. Pela vossa santíssima vida, livrai-nos, Jesus. Pelos vossos trabalhos, livrai-nos, Jesus. Pela vossa agonia e paixão, livrai-nos, Jesus.
Pela vossa cruz e desamparo, livrai-nos, Jesus. Pelas vossas angústias, livrai-nos, Jesus. Pela vossa morte e sepultura, livrai-nos, Jesus. Pela vossa ressurreição, livrai-nos, Jesus. Pela vossa ascensão, livrai-nos, Jesus. Pela vossa instituição da Santíssima Eucaristia, livrai-nos, Jesus. Pelas vossas alegrias, livrai-nos, Jesus. Pela vossa glória, livrai-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós, Jesus. Jesus, ouvi-nos. Jesus, atendei-nos. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que dissestes, pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Nós vos suplicamos que concedais a nós que vô-lo pedimos os sentimentos afetivos de vosso divino amor, a fim de que nós vos amemos de todo o coração e que esse amor transcenda por nossas ações, sem que deixemos de vos amar. Permiti que tenhamos sempre, Senhor, o igual temor e amor pelo vosso santo nome, pois não deixais de governar aqueles que estabeleceis na firmeza do vosso amor. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Ladainha do Sagrado Coração de Jesus. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Coração de Jesus, Filho do Pai Eterno, tende piedade de nós. Coração de Jesus, formado pelo Espírito Santo no seio da Virgem Mãe, tende piedade de nós. Coração de Jesus, unido substancialmente ao Verbo de Deus, tende piedade de nós. Coração de Jesus, de majestade infinita, tende piedade de nós. Coração de Jesus, Templo Santo de Deus, tende piedade de nós. Coração de Jesus, Tabernáculo do Altíssimo, tende piedade de nós. Coração de Jesus, Casa de Deus e Porta do Céu, tende piedade de nós. Coração de Jesus, Fornalha ardente de caridade, tende piedade de nós. Coração de Jesus, Receptáculo de justiça e de amor, tende piedade de nós. Coração de Jesus, cheio de bondade e de amor, tende piedade de nós. Coração de Jesus, abismo de todas as virtudes, tende piedade de nós. Coração de Jesus, digníssimo de todo louvor, tende piedade de nós. Coração de Jesus, Rei e centro de todos os corações, tende piedade de nós. Coração de Jesus, no qual estão todos os tesouros da sabedoria e ciência, tende piedade de nós. Coração de Jesus, no qual habita toda a plenitude da divindade, tende piedade de nós. Coração de Jesus, no qual o Pai põe as suas complacências, tende piedade de nós. Coração de Jesus, de cuja plenitude nós todos participamos, tende piedade de nós. Coração de Jesus, desejo das colinas eternas, tende piedade de nós. Coração de Jesus, paciente e misericordioso, tende piedade de nós. Coração de Jesus, rico para todos os que vos invocam, tende piedade de nós. Coração de Jesus, fonte de vida e santidade, tende piedade de nós. Coração de Jesus, propiciação pelos nossos pecados, tende piedade de nós. Coração de Jesus, saturado de opróbios, tende piedade de nós. Coração de Jesus, atribulado por causa de nossos crimes, tende piedade de nós. Coração de Jesus, feito obediente até a morte, tende piedade de nós. Coração de Jesus, atravessado pela lança, tende piedade de nós. Coração de Jesus, fonte de toda a consolação, tende piedade de nós. Coração de Jesus, nossa vida e ressurreição, tende piedade de nós. Coração de Jesus, nossa paz e reconciliação, tende piedade de nós. Coração de Jesus,
vítima dos pecadores, tende piedade de nós. Coração de Jesus, salvação dos que esperam em vós, tende piedade de nós. Coração de Jesus, esperança do que expiram em vós, tende piedade de nós. Coração de Jesus, delícia de todos os santos, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Oremos, Deus onipotente e eterno, olhai para o coração de vosso Filho diletíssimo e para os louvores e as satisfações que ele, em nome dos pecadores, vos tributa. E aos que imploram a vossa misericórdia, concedei benigno perdão em nome do vosso mesmo Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém.